Por que os dias da semana em português terminam em feira? Já parou para pensar que nossa língua é a única no mundo com essa peculiaridade? Até o século VI, os nomes dos nossos dias da semana se chamavam Solis, Lunae, Martes, Mercuri, Iovis, Veneris e Saturni. Mas de repente, surgem a segunda-feira, terça-feira e por aí vai. De onde veio essa mudança radical? E por que só os povos de língua portuguesa adotaram esse sistema? Neste vídeo vamos desvendar esse mistério. Mas antes, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais curiosidades como essa. Tudo começa lá na Babilônia, onde os antigos astrólogos criaram a semana de 7 dias, inspirada no ciclo lunar. Cada dia foi associado a um astro visível no céu: o Sol, a Lua e 5 planetas. Esses astros não eram apenas objetos celestiais. Eram vistos como divindades poderosas, com nomes que você não vai acreditar. Sim, a Lua, Shamash, o Sol, e Ishtar, Vênus, Marduk, Júpiter e Ninurta, Saturno. Assim, cada dia da semana foi nomeado em homenagem a um desses deuses. Os astrólogos antigos observavam o céu todas as noites e viam 7 corpos celestiais que se destacavam: Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, além do Sol e da Lua. Esses astros não eram apenas pontos brilhantes no céu, mas entidades poderosas que influenciavam a vida na Terra. Essa conexão entre os astros e os dias foi tão poderosa que a ideia se espalhou rapidamente. Primeiro, foi adotada pelos gregos, depois pelos romanos e, finalmente, pelos cristãos. Com o tempo, até as tribos germânicas que dominaram a Europa após a queda do Império Romano incorporaram essa estrutura, associando cada dia da semana a uma divindade de suas próprias mitologias. Por exemplo, o dia dedicado a Marte, o deus da guerra, passou a ser Martes em espanhol, enquanto os germânicos o adaptaram para Tuesday, dia de Tyr, o deus nórdico da guerra. Mas por que então os povos portugueses não seguiram esse padrão? É aqui que nossa história toma um rumo inesperado. Enquanto as outras línguas românicas seguiram esse caminho, em Portugal fizeram algo completamente diferente, rompendo com essa tradição e criando as feiras. Como isso aconteceu? Fique por aqui para descobrir essa reviravolta. Ocorreram mudanças significativas no fim de semana em diversas línguas. No latim, o 7º dia da semana era dedicado a Saturno, enquanto o primeiro dia era conhecido como Solis Dies, o dia do Sol, que era considerado o principal dia da semana, reservado para descanso e culto aos deuses. Porém, com o Concílio de Nicéia e a crescente influência da Igreja Católica, o calendário sofreu uma transformação importante. O 7º dia, o sábado, passou a ser associado ao Shabat judaico, o dia de descanso, enquanto o primeiro dia da semana foi redefinido como Dies Dominica, ou Dia do Senhor, em honra a Jesus Cristo. Essa mudança refletia a importância da ressurreição de Cristo, que aconteceu no domingo. Sendo a ressurreição o evento central do cristianismo, o domingo tornou-se o novo dia de culto e descanso, substituindo o sábado. O motivo para essa mudança era claro: Jesus ressuscitou no domingo, tornando-o o dia sagrado para os cristãos. Enquanto os judeus mantinham o sábado como dia de descanso conforme a antiga aliança, o cristianismo nascente escolheu o domingo para marcar a nova aliança, celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. Curiosamente, essa mudança afetou principalmente as línguas e culturas da Europa Latina. Na Europa germânica, os dias dedicados a Saturno e ao Sol foram preservados, o que explica a presença do Saturday e do Sunday no inglês moderno. Essas diferenças culturais e linguísticas nos mostram como a história e a religião moldaram profundamente a maneira como vemos e nomeamos os dias da semana. Porém, em Portugal tomaram um caminho tão diferente, acrescentando as feiras aos dias da semana. Assim como vemos Saturday e Sunday no inglês, em Portugal e nos países de língua portuguesa, os dias da semana adotaram uma nomenclatura única: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Mas por que isso aconteceu? A resposta nos leva a mais de 1000 anos atrás, na cidade de Braga, capital da antiga província da Galícia e do Reino Suevo.
Durante o século VI, sob a dominação sueva, essa região era influenciada por São Martinho de Dume. Martinho foi inicialmente monge e depois se tornou bispo. Considerado um verdadeiro apóstolo de Cristo, ele estava profundamente comprometido com a defesa e a propagação da fé católica. Ele estudou grego e teologia no Oriente e continuou seus estudos na Itália e na França antes de se estabelecer em Dume, no território que hoje conhecemos como Portugal. Em Dume, Martinho, que na época era monge, fundou um mosteiro no ano de 550 com o apoio de Cariárico, rei suevo. O reino suevo ficava na região que hoje conhecemos como noroeste da Espanha e também ao norte de Portugal. O rei construiu o mosteiro em agradecimento por uma graça recebida, a cura milagrosa de seu filho, atribuída ao monge Martinho. Isso levou o rei Cariárico e sua corte a se converterem ao cristianismo. O monge Martinho de Dume, que a essa altura gozava do prestígio do rei, decidiu que era hora de alinhar a vida cotidiana com a fé cristã. Nessa época, os dias da semana ainda eram nomeados em homenagem a deuses e planetas, como Lunes e Martes, refletindo antigas tradições romanas. Só que Martinho tinha outros planos. Ele queria eliminar qualquer vestígio de paganismo, e assim propôs nomes que destacassem a simplicidade e a santidade do trabalho diário. Foi aí que surgiram as férias. Mas calma, não estou falando de descanso. Na verdade, férias significava dia de celebração litúrgica, o que depois evoluiu para feira, um dia dedicado ao trabalho digno. Durante o primeiro concílio de Braga, entre 561 e 563, Martinho argumentou que bons cristãos não deveriam continuar a usar nomes pagãos. Ele sugeriu então que os dias de trabalho fossem chamados de féria secunda, féria tércia e assim por diante. E assim, a segunda-feira, terça-feira e os outros dias da semana começaram a ganhar forma. Mas essa mudança não foi imediata em toda a Europa. Enquanto Portugal adotava essas novas denominações, outros países continuaram com a tradição de nomear os dias da semana com base nos planetas. É por isso que em italiano temos lunedì e martedì, enquanto aqui dizemos segunda-feira e terça-feira. E assim, por causa do bispo Martinho, Portugal se tornou o único lugar no mundo onde os dias da semana são chamados de feiras. Essa tradição foi levada para todos os países de língua portuguesa. Hoje, mais de 300 milhões de pessoas encerram a semana na sexta-feira, e não no dia de Vênus. Martinho de Dume foi declarado santo pela Igreja Católica pouco tempo após sua morte, no ano de 579, com 61 anos de idade. Ele foi canonizado devido à sua vida dedicada à fé cristã e à sua contribuição significativa para a conversão do reino suevo, um dos primeiros povos bárbaros a se converterem ao cristianismo. Incrível, não é? Você sabia de toda essa história por trás dos simples nomes dos dias da semana? Se essa curiosidade te surpreendeu, compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo para não perder as próximas novidades.